O tema de hoje é o fariseu e o pecador. O fariseu e o pecador. Vamos ler a princípio Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas, capítulo 5, versículo 32, a palavra de Deus nos diz assim. Jesus está falando. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos ler de novo, em voz alta todos juntos? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Feche os teus olhos. Senhor, eis aqui a tua igreja e a minha vida, para receber agora a tua direção e a tua palavra. Ó Deus, venha nos alimentar nessa noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz. O que mais nós desejamos aqui é que a tua unção se manifeste neste culto, e o teu poder desça sobre nós, trazendo transformação, Pai, no nosso coração. Que hoje nós sejamos ministrados pela tua presença, nesse lugar em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, fala comigo e fala com o teu povo, e nós te daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quando uma igreja deixa de buscar o perdido e começa a ficar apenas com o seu grupinho dos certinhos e dos salvos, ela deixou de ser uma igreja. Quando uma igreja deixa de evangelizar, ela deixou de ser evangélica. Quando uma igreja para de levar a palavra e ser uma igreja evangelística, então ela precisa ser evangelizada. A igreja foi feita para acolher e alcançar o perdido. Jesus disse: eu não vim buscar os justos. Um versículo anterior ele diz assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Quando uma igreja para de olhar para o doente, e ela só quer ficar com o seu grupinho e com a sua panelinha, com as pessoas que ela ama, e que se parecem com ela, e ela não consegue se relacionar com o pecador, então ela deixou de ser uma igreja redentora, que prega a salvação daquele que está perdido, uma igreja que não resgata o pecador. Quando não há no coração da igreja suportar pessoas com má reputação, suportar pessoas com outros palavreados até ele se converter, suportar aquele que ainda tem as manias do mundo, acolher aquele que não se parece com a fé que você professa, até que ele venha a se transformar numa pessoa mais parecida com Cristo, e aí um cristão de verdade, porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Uma igreja não pode crescer só em números, são mais de 500 membros em nossa igreja, mas não é o número que faz a diferença, e nem isso que torna a igreja uma igreja relevante. A nossa igreja ela só se tornará relevante quando todo mundo ver em nós a luz do Senhor, e ver em nós que Jesus Cristo transformou a nossa vida, e o nosso testemunho vai falar muito mais alto do que os nossos números. O nosso testemunho de cristão, de se parecer com Jesus, vai ser muito mais latente, muito mais luminoso do que qualquer letreiro que a gente possa colocar aqui na fachada da igreja. Uma igreja precisa ser redentora, e logo nessa sequência que Jesus está falando dessas coisas, e no capítulo 7, vira a folha aí, você está em Lucas 5, vira a folha para Lucas 7, e você vai ver aqui agora, Lucas 7 a partir do versículo 36, o que aconteceu porque Jesus visitava tanto pecadores quanto aqueles que se diziam santos. Jesus visitou Zaqueu, que era um pecador, e visitou também Mateus, ou Levi, que é a mesma pessoa na Bíblia, que era um publicano e também pecador. E Jesus também visitava judeus que guardavam a lei. Olha que interessante. Aqui, ele visita agora um fariseu.
Lucas 7:36. Lucas 7:36. Vem comigo na leitura, acompanhe. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia quantos denários? 500 denários. E o outro devia quanto? 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Quais deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus era incrível. Como ele quebrava o protocolo. O religioso não aguenta a quebra de protocolo de Jesus Cristo. Jesus foi comer na casa de um fariseu chamado Simão. O que Simão não poderia imaginar é que no meio do jantar entraria uma mulher pecadora, e quando a Bíblia fala pecadora da cidade, provavelmente uma prostituta. O que ele não imaginava é que aquela pecadora entraria na sua casa como uma penetra, porque ela não foi convidada e não era bem-vinda na casa daquele fariseu. Ela entra naquela casa e no meio do jantar quebra todo o protocolo e começa a tocar em Jesus, a chorar, a derramar lágrimas ali, enxugar com os seus cabelos, uma cena um tanto estranha, aquela cena constrangedora para alguns, já vou explicar porquê. E Jesus ali no jantar, e aquela mulher chorando aos seus pés. É muito interessante isso. Essa mulher não tem nome. Para Simão, ela é um caso perdido, irrecuperável. Diante disso, eu fico pensando em algumas coisas. Alguns pontos para refletir. Como que nós estamos recebendo os pecadores? Porque como que o Simão recebeu aquela pecadora? Como que estamos recebendo as pessoas que não se parecem com a gente? Aliás, se entrasse aqui hoje uma prostituta, se é que não entrou, porque tem alguns visitantes que eu não conheço, e se entrasse aqui hoje um homossexual totalmente transvestido
e de repente um drag queen, que ainda não se libertou, mas que vem numa igreja buscando redenção e conversão, como seriam os fariseus que estão aqui dentro hoje? É o fariseu e o pecador. Qual seria a sua reação diante de alguém que perante a sociedade tem uma má reputação? Se um ladrão, estuprador, famoso entrasse aqui, como que você receberia ele? Aquele seu vizinho chato, quer vir para a igreja, ele fala assim, me leva para a igreja, fala assim, um dia eu te levo, você nunca deu carona para ele. Deus está revelando aqui. O que fazemos quando se quebra o protocolo e você está diante de uma situação e aquela quebra de protocolo, que você não esperava? Eu fico refletindo, o que pensamos dos pecadores? Será que pensamos como aquele Simão, essa mulher é irrecuperável? O dia que uma igreja deixa de acreditar na transformação dos seres humanos, ela deixou de ser igreja redentora de Jesus Cristo. Porque Jesus é capaz de transformar o morto Lázaro, já fedendo há 4 dias e apodrecendo, num homem de um testemunho. Ele transformou o coração de Paulo, um assassino, dos maiores apóstolos, escritor de quase a metade do Novo Testamento. O cara era um assassino religioso, Deus mudou o coração dele. Quem aqui era tranqueira e Jesus transformou você? Levanta a mão. Você era tranqueirona? O pastor Rogério tocava no lugar que eu tocava também, no mundão. A gente tocava no Cachaça Brasil. Não é? Quem lembra do Cachaça Brasil? Levanta a mão, confessa seu pecado, né? A gente foi, tem gente que levantou a mão rapidinho, calma irmão, agora você já está num novo nível. Aquela mulher não tinha nome, mas tinha uma fama, pecadora, todo mundo conhecia a reputação depravada dela, uma pecadora, como eu já falei, talvez uma prostituta. O comportamento dela é impressionante. Como às vezes os pecadores, ao encontrar Jesus de verdade, se derretem perante a presença dele. Porque o que Jesus faz é isso, ele quebra o coração do pecador só com a sua presença. O problema é quando uma igreja fica pregando vitória, porta aberta, cura e milagre, aí a pessoa tem a mesma vida. Mas quando uma igreja prega Jesus Cristo, a cruz, salvação, a graça, o perdão do Senhor, então a pessoa vem e ela encontra Jesus na pregação do Evangelho, ela encontra Jesus na vida dos irmãos, ela encontra numa comunidade a presença do Espírito Santo. Então, diante da presença do Evangelho verdadeiro, a pessoa se rende aos pés do Senhor. O pecador, irmão, diante da presença de Jesus se derrete. Aquela mulher chorava. Você leu lá no versículo 38? Ela veio por detrás, aos pés de Jesus e chorava. Chorava. Olha o comportamento do fariseu. E olha o comportamento daquela mulher. Há um outro trecho bíblico que está lá um fariseu e um pecador orando. O fariseu orava assim: Senhor, está vendo? Eu não sou igual a esse pecador. E o pecador batia no peito e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí Jesus pergunta: qual deles que foi justificado, senão aquele que pediu perdão de verdade? Tem horas que nós temos que ver que a gente é muito certinho. Eu já sou crente há 20 anos, 35 anos, 49 anos, você é crente há muito tempo, e talvez você se tornou um fariseu, que na hora do louvor está assim, viajando na maionese. Aí entra um pecador aqui, quando ele escuta, até que ele venha, Cristo a esperança, ele levanta a mão, e aí ele canta ao Senhor, teu reino é sempre eterno,
E aí o pecador chora, aí você diz assim, agora você levanta a mão aqui na igreja, agora você chora, né? É o julgamento do fariseu com o pecador. Aquela mulher regava os pés de Jesus com lágrimas. Irmãos, totalmente prostrada aos pés do Cordeiro de Deus, enxugava com os seus cabelos, que era um comportamento indecoroso naquela época. Alguns estudiosos dizem que seria até como mostrar o seio hoje. Dizem que aquela mulher, quando mostrava os seus cabelos, a mulher não mostrava os cabelos para todo mundo, assim, ainda mais enxugar os pés de Jesus ali com os seus cabelos. Ela não estava preocupada se alguém estava olhando o que ela estava fazendo. Ela encontrou Jesus na mesa, ela ficou sabendo que ele estava na mesa, ela não queria saber de ninguém, ela queria saber de adorar Jesus. Ela não queria saber se estava no protocolo. Olha, levante a mão só assim, porque somos uma igreja equilibrada. Quando você for acenar, faça somente assim. Ela quebrou o protocolo. Na hora do louvor, se contenha, entendeu? E vamos ser uma igreja centrada. Aquela mulher chorava, arrancou lá o véu, já jogou os cabelos no pé de Jesus. Ela veio, eu quero saber, mas ela quebrou o protocolo, eu quero adorar o Senhor. E é a maneira que ela se expressava, com todo o seu coração ali se derretendo aos pés do Cordeiro. Beijava os pés, ungia os pés ali com um perfume, dando a Jesus ali uma oferta. Que comportamento é esse do pecador que está com sede de Jesus, que é o único capaz de enxergá-la como alguém que tem condição de mudança e de transformação? A igreja não pode se tornar uma igreja que desacredita que Deus pode fazer um milagre na vida daquele coração duro. Alguns dizem assim, bispo, mas a pessoa tem que querer. Já ouviu isso? Deus é Deus de amolecer qualquer coração. Ele é Deus, irmão. Faz o que Ele quiser. Com Faraó, Ele mexia no coração de Faraó, endurecia quando queria, amolecia quando queria. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser. Paulo queria alguma coisa? Paulo queria. Paulo estava indo matar os cristãos, no meio do caminho de Damasco. Deus o interrompe. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo é educado. Aonde está isso na Bíblia? Não que ele não seja, mas a gente acha que Deus é muito, com licença, será que você permite, o dono do universo, né? Eu sou Deus, e se eu quiser fazer eu faço, e agindo Deus ninguém impedirá. Amém? Aleluia. Eu não posso parar de acreditar que há transformação de pessoas. Aquela mulher, preste atenção, pecadora, quebrando protocolo, ela não estava preocupada com nada que estava acontecendo. Detalhe, ela não profere uma palavra sequer, mas o silêncio do arrependimento, prostrada aos pés de Jesus, fala tudo que precisava falar. Ela, com o silêncio, ela fala mais do que Simão linguarudo. Com o silêncio e suas atitudes, ela mostra o quanto se arrependeu. Nenhuma palavra sai da boca dela, ela só se prostra aos pés do mestre. Olha que interessante o versículo 39. Simão é covarde, não tem coragem de confrontar Jesus. No 39, ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, veja, ele só pensou, ele não falou para Jesus, ele só pensou. O que ele pensou? Se esse cara aí que está na minha mesa fosse profeta mesmo, saberia quem e qual é essa mulher, porque ela é pecadora. No versículo 40, Jesus mostra que é Deus, já revelando o coração,
Porque quem conhece o coração é Deus, Salmo 139. Ele sonda os corações, conhece o pensamento, a palavra nem chegou à tua língua, ele já sabe o que você ia falar. Então ele penetra o coração do fariseu e diz assim: eu preciso falar com você, fariseu. Esse irmão falou: pode falar aí, pode falar. O que é, mestre? Aí ele fala uma parábola. O detalhe, irmãos, é que os religiosos como esse fariseu, primeiro, não consideram aqueles que acolhem o pecador, são considerados: esse aí não é profeta. Se um líder aqui acolher um pecador, o fariseu vai olhar: e agora vai acolher essa pessoa que caiu? O filho pródigo saiu, agora vai chegar assim na boa? Já vai sentar à mesa? É o irmão mais velho do filho pródigo, né? Quer dizer que ele vai entrar aí agora? E aí o que acontece? O fariseu religioso nunca vai concordar com o líder, com o pastor e até com Jesus, quando ele acolhe e perdoa um pecador. Não, agora tem que dar um tempo aí. Agora vamos colocar de molho. O filho pródigo foi restituído porque foi perdoado. Aonde está esse negócio que você acha que o líder não deve acolher o pecador? Eu estou dando vazão para o pecado aqui. Nós não aprovamos o pecado. Nós não aprovamos o pecado de maneira alguma. Ele vai ser repreendido, reprovado, advertido, sempre. Por outro lado, sempre vamos acolher as pessoas que vêm arrependidas daquilo que fizeram. A palavra diz assim: cada vez que uma pessoa vier procurar por você pedindo perdão, e se isso fosse 70 vezes 7, perdoa. Não tem outra opção, perdoa. O problema é que a igreja perdeu o coração perdoador, porque talvez você esqueceu o tamanho do perdão que você recebeu. Quando você não sabe o tamanho do perdão que você recebeu, você não sabe o tamanho do perdão que você tem que dar. Além de não considerar Jesus como profeta, não considerava o arrependimento da pecadora. Assim é o fariseu. Não acolhe o pecador, se sente superior ao pecador, é um complexo de santidade, de superioridade. Ele é o bom, ele é o crente, que não se mistura com o pecador. Hoje Deus vai trabalhar no nosso coração, principalmente para você que é muito certinho, que se santifica, é continuar sendo redentor daqueles que estão perdidos. O pecado daquela mulher era exposto, o pecado daquele fariseu estava no coração, Jesus que revelou para ele ali numa parábola, mas o pecado dele era oculto. Deixa eu te falar uma coisa, se pegássemos o nosso coração, de todo mundo que está aqui, e nossos pensamentos, e colocássemos aqui no telão, para todo mundo ver o que passa no teu coração e na tua mente, nem o teu melhor amigo, nem o teu cônjuge suportaria ficar aqui assistindo o que passa no teu coração. Se colocássemos no telão o que passa na sua cabeça, as cenas seriam tão depravadas e deploráveis, que as pessoas que estão aqui não suportariam olhar. Esse é o problema. O teu pecado está aí dentro, escondidinho. Havia uma mulher adúltera que queriam apedrejá-la em João capítulo 8, que foi pega em flagrante adultério, foi pega no flagrante, foi exposto. Jesus disse assim: quem não tem pecado, porque ele já revelou o coração, atira a primeira pedra. E dos mais velhos aos mais moços, cada um foi deixando as pedras e foi saindo, e Jesus disse assim: cadê os teus acusadores? Ela diz: não tem ninguém, Senhor. Então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Vá
e não peques mais. Veja, queridos, é triste quando na casa do fariseu cristão não tem espaço para o pecador. Os religiosos não gostam de colocar os pecadores nos seus grupinhos. Está na hora de nós não só acolhermos ao necessitado que está precisando de comida lá fora, porque as pessoas têm uma dó de pessoas da rua, de cachorro na rua. A pessoa vê um cachorro na rua, ai, coitadinho desse cachorro. E o pecador que está precisando de salvação? E o pecador? Jesus conta uma parábola para Simão, com a finalidade de abrir os olhos do coração dele. E diz assim: olha, havia um credor com 2 devedores. Um devia 500 e um devia 50. Não tendo como pagar, nem ambos não tinham como pagar a dívida. Perdoou-lhe a ambos a dívida. Quem deveria amar mais ao credor? Rapidamente o fariseu inteligente diz: aquele a quem mais foi perdoado. Ali já morreu pela boca, não é verdade? Jesus fazia umas perguntas que encurralava a pessoa morria pela própria boca. Jesus não deu a resposta, ele fez uma pergunta. A resposta saiu da boca do próprio fariseu, que foi revelado ali que naquela mulher amava Jesus muito mais, porque ele devia muito mais. Ele devia muito mais. Como os pecadores muitas vezes são mais apaixonados pelo Senhor que o resgatou, do que aqueles que se acham que são certinhos. Eu só consigo entender o tamanho da graça quando eu entendo o tamanho da desgraça que eu sou. Eu só entendo o tamanho do perdão de Deus quando eu entendo o tamanho do pecado que eu carrego. Quando eu me acho muito certo, então eu amo Deus há pouco, porque o que Ele fez por mim foi só isso. Eu era viciado só em bala Juquinha, em Coca-Cola e tal. Agora aquele que estava na lama, que sabe, diz assim: eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei onde eu estaria hoje, e eu sei onde eu estou agora, e por causa disso, eu sou completamente apaixonado pelo Senhor. Aleluia. Aquele fariseu, enxergando aquela cena dramática de uma mulher chorando, se descabelando literalmente, beijando os pés do Senhor e ungindo, mesmo vendo aquela cena, ainda tem coragem de chamar ela de pecadora. Ela é uma pecadora, apontando o dedo para ela. Interessante, ele não se arrepende e nem aceita o arrependimento dela. E aí, por fim, Jesus compara o fariseu com a pecadora. Que momento terrível para aquele fariseu. Irmão, o dia que o Senhor fizer uma comparação do nosso farisaísmo religioso com o comportamento quebrantado de um pecador, e nós nos acharmos em falta, que momento terrível. Que momento terrível. Jesus começa a dizer assim, a partir do versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa, você não me deu nem água para os pés, porém ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Que diferença, hein? Você começa a comparar. Você não me deu um beijo, ela não para de beijar meu pé. Você não me ungiu a cabeça, costume da época fazer isso, como boa recepção. Ela, com bálsamo, está apitando aí, não sei, estão mexendo não? Ela, com bálsamo, ungiu meus pés. E aí Jesus compara, vamos transportar para hoje, o crente
com aquele que chegou quebrantado, o crente velho, que está aqui julgando e analisando a vida do outro, e dizendo assim: se o pastor soubesse quem é essa pessoa que está entrando na igreja, não receberia como membro. Se o líder soubesse como que é essa pessoa, não colocaria no pequeno grupo, não almoçaria, não jantaria com ele, nem tocaria para não se contaminar. Cuidado para você não ser o fariseu. Melhor ser o pecador arrependido, claro, né? Melhor ser o pecador arrependido. Porque com o passar do tempo, você pode se acostumar com o culto. Um culto como esse pode ser normal para você. A alma farta pisa o favo de mel. Eu acho interessante as pessoas que me acompanham pelo teu lugar, que não me vê todo dia, me vê uma vez por semana num vídeo de 10 minutos. A Milene está com o celular do teu lugar, e ela me manda os áudios que as pessoas mandam elogiando, e fazendo assim declarações de amor para mim. Eu digo, e as minhas ovelhas aqui, nem dão bola, porque a alma farta pisa o favo de mel. E aí você está tão cheio da palavra, que um culto como esse, pode ser normal para você, tão normal, que você entrou e saiu, e você não sentiu a presença de Deus. Agora de repente tem alguém aqui hoje, que talvez eu não conheça, que entrou a primeira vez, e que está pensando assim: meu Deus, Deus está falando comigo, que maravilhoso ouvir essa palavra, como é gostoso estar aqui. O fariseu está pensando assim: já vai acabar o culto, e não acaba, e ele está falando ainda, só tem mais 94 tópicos, e aí a pessoa pensa assim: meu Deus, não vai acabar esse culto, não vai acabar esse culto. É o fariseu, e o outro diz assim: que não acabe esse culto, eu ficaria aqui mais 3 horas, eu ficaria aqui mais 4 horas, eu passaria uma vigília aqui. E o outro diz assim: meu Deus, eu preciso jantar, esse pastel que hora que vai sair? E o outro diz: eu não quero que venha pastel, eu quero ficar aqui me derramando. Fala mais, bispo, fala mais da palavra. Veja se você não se tornou um fariseu com o passar do tempo. Nós precisamos então voltar ao primeiro amor. Jesus comparou ali, e aí perdoa aquela mulher no versículo 47, perdoados são os seus muitos pecados. Que Deus maravilhoso, porque ela muito me amou, já mostrando que ela amava demais ele ali, amava demais, uma mulher arrependida. No 48, ele diz de novo: perdoados estão os teus pecados. No 49, os fariseus dizendo assim: quem é esse que perdoa pecado? Essa mulher não guarda o sábado, pecadora, abrindo aí o cabelo, quem é ele para fazer isso? E Jesus disse de novo para a mulher: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Nessa cena, eu enxergo algumas coisas maravilhosas, que é interessante nós destacarmos aqui. Primeiro, um grande arrependimento. Uma mulher com muitos pecados, vem até os pés de Jesus, com um grande arrependimento, se derramando ali. Assim nós devemos estar aqui nessa noite, irmãos queridos, totalmente arrependidos dos nossos pecados, para recebermos do Senhor a graça que Ele tem para derramar sobre nós. Segundo, um grande perdão. Um Deus que com o seu amor perdoa multidão de pecados. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Jesus nos amou de tal forma que deu a sua vida por nós e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nem nascido você era quando Jesus morreu por você, porque o amor dele é incondicional. Vimos um grande arrependimento, vimos também um grande perdão, vimos também um grande amor, porque ela muito amou, um grande amor de um pecador por um Deus redentor. Está na hora de nós voltarmos a ser apaixonados pelo Senhor, pelo seu trabalho naquela cruz.
e não ser um Deus que é um meio para eu alcançar dinheiro, um Deus que é um meio para eu ter uma família, um Deus que é um meio para eu alcançar recursos, para eu ser curado. O Deus que nós servimos é o fim, é o objetivo que nós estamos buscando agora. O nosso Deus precisa ser, ou deseja ser, amado de forma espetacular pelo sacrifício dele na cruz. Precisamos nos derramar mais, irmãos. Tem uma canção que diz assim: quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. A gente fala muito, Ele me ama, né? Ele me ama, Ele... E agora, e nós? Nós o amamos, completamente apaixonado. Nós vemos aqui um grande Redentor. Não há Deus igual ao nosso Deus. Nenhum Deus veio à terra, se esvaziou da forma de Deus, assumindo forma humana, se humilhou até a morte de cruz, e morreu por pecadores, dando a própria vida por pecadores. Não há Deus igual o nosso Deus. É um grande Redentor, morreu por toda a humanidade, e por fim, uma grande salvação ali. Aquela mulher recebeu uma frase de Jesus: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos queridos, ela entrou prisioneira e saiu livre. Ela entrou pecadora e saiu justificada. Entrou condenada e saiu salva. Seu passado foi apagado, seu presente transformado e o seu futuro garantido pelo próprio Deus. Talvez você entrou aqui hoje como fariseu ou como pecador. Talvez você entrou como fariseu, se tornou pecador, né? Chegou a hora de nós entrarmos na presença dele. Talvez você entrou aqui prisioneiro. O Senhor quer te libertar. Você entrou aqui cheio de pecados, e é hora do pecador, como todos nós, nos rendermos aos pés de Jesus, o único capaz de perdoar nossos pecados. Talvez você entrou aqui condenado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Feche os teus olhos, por favor. Esta é a pregação sincera do Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho da salvação. E eu quero sempre, até o resto da minha vida, pregar o Evangelho da salvação. Em nome de Jesus, melhor você ficar em pé e fechar os olhos. Eu queria pedir para você não abrir os seus olhos, porque é você e Deus agora. Como aquela mulher, eu quero que você não se importe com o que está do seu lado. Não se importe se você vai quebrar o protocolo ou não. Como que as pessoas vão reagir você quebrando o protocolo? Oh Deus, como nós somos fariseus, como nós somos religiosos, Senhor. Perdoa a nossa vida, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, e tem misericórdia das nossas vidas agora. Se você entrou aqui hoje, irmãos, com um peso no seu coração, por causa do pecado que você cometeu, e ainda essa semana isso te pesou demais, em nome do Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Se confessar os seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Antes de nós cantarmos, você vai orar ao Senhor agora e vai pedir misericórdia.
Peça misericórdia a Deus agora, em nome de Jesus. Se você tratou o pecador de uma forma que você não deveria tratar, peça perdão ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tem misericórdia, Pai, porque nós somos pecadores e carecemos da Tua glória. Ó Deus, se o nosso coração foi um coração religioso, que não abraça aquele que está derramando-se aqui em arrependimento, derramando-se em arrependimento, nos perdoa. Nós queremos ser uma igreja redentora. Pai, nós não somos a favor do pecado, nem somos coniventes com o pecado, nem com o pecador. Nós amamos a transformação de vidas. Nos ensina, Pai, a ser uma igreja missionária, redentora, amorosa. Senhor, abre o nosso coração para que haja espaço para suportar o pecador. Nos ensina, Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. É o que nós desejamos, Pai.